informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. IBGE prevê safra de grãos 9% menor em 2018. Antes de virar ministro, Marum pede indiciamento de Janot na CPI da JBS. Mato Grosso do Sul deve fechar o ano com produção de 791 mil toneladas de carne bovina. Senar MS abriu seleção para contratar técnicos na área rural. Câmara aprovou criação da Política Nacional de Agricultura Urbana. E pesquisadores brasileiros desenvolvem soro contra a picada de abelha. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sol com algumas nuvens e não chove. Essa é a previsão meteorológica para essa quarta-feira na região de Dourados. Assim como ontem, o calor permanece com temperatura máxima de 35 graus. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Escolhemos as melhores ofertas para você fazer um grande negócio na Ford Via Sul. Ford KS 2018 a partir de R$ 39.990 à vista ou com entrada de R$ 23.994 mais 12 vezes de R$ 1.411 com taxa zero. New Fiesta Hatch 1.6 a partir de R$ 48.990 à vista ou por entrada de R$ 29.394 mais 24 vezes de R$ 865 com taxa zero. Comece 2018 de Ford Zero. Escolha o seu e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista, o Friboi R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem em alta, valendo R$ 3,32 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor.
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma anta provocou um acidente de trânsito na noite de segunda-feira na MS 134 em Nova Andradina. Por causa da colisão, a parte dianteira do automóvel ficou destruída. O veículo Ford Ka trafegava pela rodovia de Nova Andradina sentido Casa Verde, quando, por volta das 23h40, bateu em uma anta que atravessava a estrada. Com a batida, o carro foi parar às margens da rodovia. O animal, uma fêmea, morreu no local. Após a Odebrecht Realizações Imobiliárias virar OR, agora é a vez da Odebrecht Agroindustrial mudar de nome. Desde ontem, a empresa de bioenergia passou a ser chamar Ativos, marca escolhida num processo que durou 3 meses. A medida faz parte de uma estratégia que o grupo criou para tentar desvincular o nome Odebrecht dos esquemas de corrupção deflagrados pela Operação Lava Jato. A próxima a passar pela mudança deve ser a Odebrecht Óleo e Gás. O objetivo é criar condições atraentes para a entrada de novos investidores e abertura de capital das empresas. Fundada em 2007 como ETH Bioenergia, essa é a segunda troca de nome da empresa. Na primeira, em 2013, a situação era bem diferente. O grupo vivia uma fase de forte expansão e tinha prestígio no mercado. Foi nesse ambiente que as companhias passaram a incorporar o nome Odebrecht em todas as atividades. Na época, a ETH foi rebatizada de Odebrecht Agroindustrial, que tem usinas na região de Rio Brilhante. A empresa tem capacidade para produzir 3 bilhões de litros de etanol, 700 mil toneladas de açúcar e cogerar 3.100 gigawatts de energia elétrica por safra. Sem detalhar os investimentos futuros, a Atevos afirmou que, desde o início de suas operações há 10 anos, investiu cerca de 12 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul deve fechar o ano com produção bovina praticamente estagnada. A projeção da FamaSul, divulgada na segunda-feira, é de 791 mil toneladas de carne bovina, variação de 0,8% sobre as 784 mil toneladas contabilizadas no ano passado. Já a carne de frango deve ter aumento de 3,9%, passando para 417.600 toneladas, e a de suínos, de aumento de 7%, subindo para 144 mil toneladas. A bovinocultura de corte sofreu com acontecimentos fortuitos à demanda e oferta, como a Operação Carne Fraca, o que agravou as condições do ambiente político e econômico e pressionou ainda mais os preços, comentou o presidente da FamaSul, Maurício Saito. Esse quadro foi atenuado com as exportações. Em se tratando de avicultura, o Saito observou que a situação é mais confortável, devido ao bom desempenho do consumo desta carne no mercado interno e de volume de exportação. A produção de leite, por sua vez, deverá fechar o ano em queda. A retração estimada é de 12,6%, com o volume caindo para 270 milhões de litros para 236 milhões. A safra de grãos do próximo ano deverá ser 9,2% menor que a de 2017, de acordo com as previsões do IBGE divulgadas ontem. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi estimada em 219 milhões e 500 mil toneladas. Devem cair as produções de milho, 15 milhões e 900 mil toneladas, e de soja, 6 milhões e 800 mil. Já a 11ª estimativa para a safra de 2017 totalizou 241 milhões e 900 mil toneladas, com aumento de 56 milhões e 100 mil toneladas, 30% em relação à de 2016. A área a ser colhida, de 61 milhões e 200 mil hectares, foi 7% maior que a de 2016. O arroz, o milho e a soja juntos
representaram 93,9% da estimativa da produção e responde por 87,8% da área a ser colhida. A previsão de novembro para a safra 2017 aponta a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas com a seguinte distribuição em toneladas. Aqui no Centro-Oeste, 106 milhões, no Sul, 85 milhões, no Sudeste, 24 milhões, no Nordeste, 17 milhões e 900 mil e no Norte, 8 milhões e 800 mil toneladas. O deputado mato-grossense do Sul, Carlos Marum, que amanhã assumirá o comando da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer, recomendou ontem o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor de 2 denúncias criminais contra Temer no relatório final da CPI mista da JBS. Também pediu que sejam indiciados os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS. Marum pediu que Janot seja indiciado por subversão da ordem pública e social, por caluniar ou difamar o presidente da República, por abuso de autoridade e por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Para Marum, que coordenará a articulação política do governo Temer ao assumir o ministério nesta quinta-feira, Janot, quando estava à frente da Procuradoria-Geral da República, atuou para derrubar Temer e usou como instrumento as delações premiadas de executivos da JIF, Hold, que controla a JBS. Mas o relatório do Marum não foi votado ontem na Câmara. A importação de trigo pelo Brasil neste ano deverá atingir 7 milhões e 200 mil toneladas, o maior volume em 10 anos, após uma quebra de safra do cereal no país, apontou ontem a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O Brasil, um dos maiores importadores mundiais de trigo, já havia comprado grandes volumes do cereal em 2016, quando as importações tinham somado 7 milhões de toneladas. Em anos normais, o Brasil costuma importar cerca de metade do seu consumo, estimado em 2017 em 11 milhões e 300 mil toneladas, de acordo com dados da CONAB. Ontem, a CONAB revisou para cima sua previsão de importação nesse ano em 200 mil toneladas na comparação com a projeção de novembro, após reduzir a previsão de colheita, praticamente finalizada em quase 270 mil toneladas. As importações de trigo do Brasil nesse ano foram dominadas pelo produto da Argentina, tradicionalmente o principal fornecedor do Brasil, com mais de 4 milhões de toneladas de janeiro a outubro. Paraguai, Estados Unidos e Canadá aparecem como fornecedores menores de trigo ao país. Na semana passada, na cidade catarinense de Chapecó, representantes do Paraguai, Argentina e Brasil protagonizaram um amplo debate sobre um projeto para se criar uma Rota do Milho, pela qual o mercado brasileiro pretende importar um importante volume do cereal proveniente do Paraguai. O tema principal foi a análise das oportunidades de complemento socioeconômico entre os países da região, informou a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. A região de Santa Catarina busca por melhores oportunidades para importar esse milho e utilizá-lo na produção de carne de frango e de suínos no estado, já que os custos para trazer o cereal de outras regiões brasileiras, como Mato Grosso, é alto. A intenção é que o milho saia do Paraguai, siga para a Argentina e chegue até a cidade de Dionísio Cerqueira. O custo do frete poderia ser 70% menor por essa rota, de acordo com os brasileiros. A Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina informou que a produção estadual de milho é de 3 milhões e 200 mil toneladas, mas o consumo do estado está em 6 milhões e 200 mil. O Senar-MS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, abriu o processo seletivo para contratar técnicos na área rural que vão trabalhar na assistência técnica e gerencial. Poderão concorrer profissionais de zootecnia, medicina veterinária, agronomia, técnico agrícola e técnico agropecuário. As vagas abertas serão para o trabalho nas cadeias da pecuária de corte, de leite, hortifruti, piscicultura e floresta. Os prestadores de serviços serão contratados como pessoa jurídica. As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro do ano que vem. Os profissionais interessados devem comprovar experiência na área, assim como a devida documentação na primeira fase do processo. Os currículos serão cadastrados, depois, na segunda fase, haverá os convocados para entrevistas.
A Noruega reduziu os pagamentos anuais que faz para o Brasil proteger a floresta amazônica em 60% para 42 milhões de dólares, devido a uma elevação dos desmatamentos em 2016, mas elogiou os sinais de que a destruição diminuiu nesse ano, informou o Ministério do Meio Ambiente norueguês. Os pagamentos anuais são parte de um programa de longo prazo de bilhões de dólares para conter a redução da floresta tropical amazônica e, com isso, frear o aquecimento global. As florestas são depósitos gigantescos de dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa produzido pelo homem, mas estão sendo desmatadas para a venda de madeira e para abrir caminho para as fazendas. Quem é picado por cobra sabe que tem que correr para o hospital, pois o soro antiofídico pode salvar uma vida. Se alguém sofre acidente com aranha e escorpião, também há medicamentos para cortar o veneno, mas e se for picado por abelhas? Agora existe soro para isso e é uma criação brasileira da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em parceria com o Instituto Vital Brasil. O produto ainda está em fase de testes, mas já com ótimos resultados. No Brasil, acontece milhares de acidentes com abelhas todo ano. O soro antiapídico ainda não está à venda. É de uso exclusivo em pesquisa só em 2 lugares do país: a Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu e no Hospital Nossa Senhora da Conceição da Unisul, em Tubarão, Santa Catarina. O soro antiapídico ainda não está disponível. A Anvisa determina que seja feito também um ensaio de eficácia do produto com um grupo de 30 pacientes Brasil afora. Tudo dando certo, como até agora, até 2020 o soro poderá estar na rede pública de saúde do SUS. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara aprova a criação da Política Nacional de Agricultura Urbana. Nos centros urbanos, asfalto, grandes construções, carros por toda parte. A natureza parece estar muito distante. Mas alguns projetos unem a comunidade para ocupar espaços na cidade em prol da sustentabilidade. São hortas comunitárias, comércio de alimentos produzidos na própria região, iniciativas que promovem a preservação ambiental e ajudam na geração de emprego e renda nas regiões ao redor dos centros urbanos. Para a regulamentação dessas atividades, a Câmara aprovou a criação da Política Nacional de Agricultura Urbana. Dentre os principais objetivos estão o aproveitamento de espaços urbanos e a ampliação da segurança alimentar e nutricional das populações mais vulneráveis. O autor do projeto, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que a medida prevê vários incentivos na área de produção, beneficiamento e comercialização, especialmente para as comunidades envolvidas com a agricultura que é feita nas periferias das cidades. Nós temos muitas áreas nas cidades que são utilizadas, às vezes até para drogas, entulho, muito mal utilizado, às vezes debaixo de redes de extensão também, muitas áreas ociosas e que são ameaças à vida. Essas áreas são transformadas na promoção da vida, na produção então de hortaliças, criação de pequenos animais, plantas medicinais. Tem muitas experiências que têm provado, esse empoderamento de um povo que estava quase que descartado nas periferias, nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, e que passam a ter renda, passam a ter saúde.
Articular a produção de alimentos nas cidades com os programas de alimentação em escolas, creches, hospitais, asilos e restaurantes populares é uma das propostas do projeto de lei. Outra medida é a definição de linhas especiais de crédito para agricultores urbanos e suas organizações. O engenheiro agrônomo Rogério Viana destaca que a Política Nacional de Agricultura Urbana vai possibilitar o apoio dos gestores públicos e a regulamentação dessas atividades que já existem em várias cidades do Brasil. O que a gente espera é que com essa lei isso permita o aporte de recursos. De recursos com que objetivo? Para incentivar, por exemplo, o reaproveitamento do lixo orgânico, para incentivar o reaproveitamento de água de chuva, de reuso de água. São políticas que podem melhorar o ambiente urbano, dar mais sustentabilidade e também produzir segurança alimentar, né? Hoje, para você, por exemplo, produzir numa área pública, uma associação, uma comunidade produzir em área pública, ela fica à mercê do bom entendimento do gestor, lá do administrador, porque a lei não prevê. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quarta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.